Vamos abrir o nosso encontro com uma questão que foi levada para o benfeitor Emmanuel, no livro Consolador. Qual a verdadeira definição da mediunidade? O benfeitor responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos, na sua trajetória pela face do mundo. Abrimos então o nosso encontro com essa definição que cala fundo nos nossos corações, uma vez que o Espiritismo veio ao mundo para esclarecer à humanidade como que se dá o processo da evolução dos indivíduos e da coletividade. E essa evolução, a partir da compreensão, abre-se-á um painel muito especial, que é o intercâmbio entre as humanidades, encarnada ou desencarnada. Somos viajores do universo, a caminho da perfeição. Gravitar em torno da unidade divina, questão 1009. Eis o objetivo da humanidade. Para isso, 3 forças são fundamentais: ciência, justiça e amor. Portanto, o Espiritismo inaugura a ciência do Espírito, uma época espetacular. E as humanidades se intercambiam. Sempre o fenômeno mediúnico esteve presente na história. Atinge a culminância com Jesus. Simbolicamente, ficou abafada pela Idade Média, embora funcionando para inspirar os homens nos lugares mais escondidos e geralmente em meio às pessoas simples e sedentas do amparo do alto. Bruxas foram levadas à fogueira. A Inquisição fez de tudo para impedir que esta manifestação, que é divina, conforme Emmanuel nos esclarece, e esse texto, ele sugere para nós muitas reflexões. Mas o tempo passou, e eis que no século XIX, o fenômeno mediúnico volta com muita pujança em vários países. Nos Estados Unidos ganhou notoriedade, e em França, e em outros países da Europa, até que Allan Kardec fosse convidado para assistir uma sessão. E aí o mundo nunca mais foi o mesmo. Kardec explora, esquadrinha, decodifica esta ciência. Deixou para nós um compêndio extraordinário para ser estudado, o Livro dos Médiuns e toda a obra fundamental, a Revista Espírita. E nós hoje, em pleno século XXI,
quando o Espiritismo ofereceu tantos médiuns e estudos extremamente valorosos e importantes em torno do mecanismo mediúnico, nos encontramos num momento muito especial, nos preparando nesse milênio que apenas se iniciou, considerado o último dia de uma grande semana, em que o mundo passará por uma transformação até então desconhecida. Prenunciada, é verdade, inclusive por aquele que se tornou o Espírito que imortalizou a mediunidade sob o ponto de vista do amor, da luz, Jesus. Quando, na narrativa, por exemplo, registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele fala que o Consolador viria à Terra, para relembrar tudo o que ele tinha dito e dizer muito mais. O Espírito da Verdade, que nós sabemos hoje que era ele mesmo, porém, envolvido por um grupo enorme, uma falange extraordinária dos arautos da nova era, para se comunicar em todos os lugares, para todas as pessoas, classes, a definir a universalidade do ensino dos Espíritos. Pois bem, meus queridos amigos, a mediunidade, como dissemos, sempre esteve presente. Mas com o trabalho hercúleo de Allan Kardec e os seus continuadores, estudiosos que ao longo desse período de mais de 160 anos, em que o Livro dos Espíritos foi publicado, hoje nós temos nessa matéria uma garantia que define a comunicabilidade com os mundos, com os espíritos. Vai uma observação. Numa expressão do benfeitor Emmanuel, que foi reproduzida por muitos outros estudiosos, coube a Allan Kardec estudar a mediunidade da Terra para o mundo espiritual. Mais à frente, outros espíritos, em nome inclusive de Kardec, para desenvolver o seu pensamento, como o próprio Emmanuel, André Luiz e outros, fizeram um estudo no que remonta à mediunidade do céu para a terra, figuradamente, do mundo espiritual para esse ambiente que hoje garante um debate extremamente lúcido, maduro, responsável. Bem-aventurado aquele que percebe que a mediunidade, como um atributo do espírito, precisa de ser trabalhada como um fator, um elemento renovador da posição moral de cada um de nós que estamos na Terra, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos, na sua trajetória pela face do mundo. Sabemos ainda que todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. Com isso, devemos, podemos, somos incentivados, como agora, por esse singelo trabalho que realizamos, procurar conhecer um pouco mais dessa ferramenta bendita que, repito, teve em Jesus a grande referência como um médium de Deus, que dialogava com o próprio Senhor, mas humildemente ele se faz intermediário entre o Pai e os filhos, que somos nós outros, irmãos em humanidade. Depois ele forma uma escola de médiuns, seus apóstolos, discípulos. Manda os 12 em 6 duplas de 2. Pois bem, capítulo 10º do Evangelho de Mateus. Vade de 2 e pregai a boa nova. Depois esses 2 ou estas 6 duplas voltaram e formaram cada uma a sua escola. Eis o símbolo do encontro de Jesus com seus 72 discípulos.
já era o resultado da proliferação, do compartilhamento das ideias que remontam o trabalho do mundo espiritual junto aos homens. Todas as tradições, todas as religiões tiveram seus médiuns, ostensivos ou não. Mas sobre o ponto de vista da inspiração, a mediunidade favoreceu que a mensagem da virtude, do bem, da filosofia, da justiça se espalhasse. E repito, agora nós estamos diante de uma grande plataforma que a mediunidade favoreceu para que pudéssemos nos debruçar diante desse manancial que é a doutrina dos espíritos, que veio conforme uma visão de Allan Kardec, não para combater ou disputar espaço com outras religiões, pelo contrário. A doutrina espírita veio para se tornar a alma do mundo novo. A doutrina dos espíritos é a doutrina de todas as religiões e, ao mesmo tempo, não é. Ela dialoga. E bem-aventurado aqueles que aprendem, que procuram conhecê-la. Porque, repito, ela não vem falar dela mesma. Ela vem falar da essência da vida. A mediunidade é um atributo de todos. Portanto, não é privilégio do espiritismo ou dos espíritas serem médiuns. No espiritismo tivemos muitos médiuns. E aqueles que se destacaram, que deixaram um legado, foram aqueles que compreenderam os valores morais que a missão mediúnica oferece, incentiva, respalda, aprimora, fundamenta. Como podemos citar Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, podemos citar Francisco Cândido Xavier. Poderíamos elencar muitos outros, mas vamos nos deter, por exemplo, em Chico Xavier, que está no momento histórico mais próximo e que, através do seu mandato mediúnico evangelizado, ofereceu um legado extraordinário sob o ponto de vista filosófico, científico e religioso, da religião natural, em mais de 400 obras. Cada uma com sua importância, o seu estilo. Mais interessante ainda ressaltar que Chico Xavier, além de ter sido um médium extraordinário sob o ponto de vista da psicografia, da clarevidência, da mediunidade curadora e, enfim, muitas outras, como a psicofonia, a materialização de espíritos e etc., Chico Xavier foi um homem de bem, um homem que viveu a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude. Na expressão mais genuína da caridade, conforme a questão 886, ele foi benevolente, ele foi indulgente e ele exerceu o perdão. Portanto, em Chico Xavier, nós temos uma referência de uma obra que conjugou a filosofia, a ciência e a prática real do Evangelho. Chico ficou muito mais conhecido por ter sido um homem evangelizado do que propriamente um espírita. Embora jamais abriu mão de transferir para o espiritismo e para os espíritos todo o valor, todo o mérito. Humildemente se proclamava apenas médium. Embora, de uma forma exuberante, ele apresentou a mediunidade para todos e nos mostrou que podemos fazer dela, sim, uma ponte de luz para viver o Evangelho de Jesus. Ele o fez. E, ao partir para o mundo espiritual, mostrou para a posteridade, para todos nós que estamos estudando o Espiritismo, que é possível
e que talvez podemos até concluir dizendo que é o nosso dever levar adiante esse grande manancial, essa grande oportunidade que a mediunidade oferece para alimentar os famintos, remediar os enfermos e trazer esperança para os corações que necessitam conhecer e viver Jesus.